Oração inicial. Querido Deus, nos dê sabedoria para entender o estudo de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, 6 de janeiro. Ano bíblico. Gênesis capítulos de 20 a 22. Lição de hoje. Jesus é mediador de uma aliança superior. Hebreus capítulos de 8 a 10 focaliza a obra de Jesus como mediador de uma nova aliança. A antiga era simplesmente um prenúncio das coisas boas que viriam. Suas instituições foram projetadas para prefigurar e ilustrar a obra que Jesus faria no futuro. Assim, os sacerdotes prefiguravam Jesus, mas eram mortais e pecadores, incapazes de oferecer a perfeição que Jesus ofereceu. E eles ministravam em um santuário que era figura e sombra, Hebreus capítulo 8 versículo 5, do santuário celestial. Jesus ministra no verdadeiro santuário e nos dá acesso a Deus. Os sacrifícios de animais prefiguravam a morte de Jesus como sacrifício em nosso favor, mas o sangue deles não podia limpar a consciência. Contudo, a morte de Cristo purifica a consciência para que possamos nos aproximar de Deus com ousadia. Hebreus capítulo 10 versículos de 19 a 22. Pergunta 6. Leia Hebreus capítulo 8 versículos de 8 a 12. O que Deus prometeu na nova aliança? Hebreus capítulo 8 versículos de 8 a 12 diz: Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Resposta. Prometeu imprimir sua lei na nossa mente e a escrever no nosso coração, bem como usar de misericórdia para conosco e esquecer nossos pecados. Ao nomear Jesus como nosso sumo sacerdote, o Pai inaugurou uma nova aliança que cumpre o que a antiga podia apenas antecipar. A nova aliança oferece o que somente um sacerdote humano divino perfeito e eterno é capaz de entregar. Esse sumo sacerdote não apenas explica a lei divina, mas a implanta no coração. Ele apresenta um sacrifício que nos traz perdão, nos limpa e transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Ele de fato nos recria, segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17. Esse sacerdote nos abençoa da maneira mais incrível, dando-nos acesso à presença do próprio Pai. Deus projetou a antiga aliança a fim de apontar para a obra de Jesus no futuro. Era linda em seu modelo e objetivo, porém alguns não entenderam seu propósito. Por não querer deixar os símbolos, as sombras, e abraçar as verdades indicadas por eles, perderam os benefícios maravilhosos que o ministério de Jesus lhes oferecia. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual haviam apontado por séculos. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 165. Oração final. Querido Deus, obrigado pelo estudo de hoje, nos ajude a colocar tudo aquilo que aprendemos em prática, e assim possamos mais repetir o seu amor a outras pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.